Graça e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, Vicente Pires, Distrito Federal. E nós estamos estudando, uma série de parábolas, as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estar estudando mais uma dessas histórias ali contadas pelo mestre, para estar evangelizando, estar ali explicando, muitas situações através de uma história simples e objetiva do cotidiano, para que os seus ouvintes, aqueles que estavam ouvindo, pudessem compreender, com uma certa clareza, aquilo que Jesus estava falando. Jesus muitas vezes, usou deste método, de parábolas, para estar falando coisas acerca do reino de Deus, coisas espirituais, morais, eternas, e também ética. E hoje nós vamos estar estudando, a parábola do filho pródigo, talvez uma das parábolas mais conhecidas, das Escrituras Sagradas. E nós vamos estar fazendo alguns comentários, tirando algumas aplicações daquilo, que está no texto bíblico, explicando também ali acerca, desta parábola. Mas antes disso, nós vamos estar orando, Nós temos esse hábito, costume de sempre, ao iniciarmos um estudo ou uma pregação, orarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer por a oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. A tua palavra, ela é rica, ela é poderosa e ela nos ajuda a caminharmos os teus retos caminhos, a nos instruir no caminho que nós devemos prosseguir. Pai, a tua palavra, Senhor, ela nos ajuda na nossa caminhada, ela é alimento também para as nossas almas. Nós te agradecemos, Pai, pelas Escrituras Sagradas. Queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Então, queridos, nós vamos estar dando início, a esse estudo da parábola, Vamos estar aqui, a parábola do filho pródigo, Vamos aqui estar estudando. Vamos colocar aqui, projetar os nossos slides, para facilitar o nosso estudo, As parábolas de Jesus são reflexões bíblicas para crescimento espiritual, Nós vamos estar hoje, estudando a parábola do filho pródigo, O pródigo amor do pai, aquele pai, que não desistiu de amar o seu filho, não desistiu de esperar pelo seu filho, e aguardou ali com o coração compassivo, misericordioso, piedoso, aguardou ali o retorno daquele filho, Então, a parábola do filho pródigo. Vamos ver aqui, temos o texto bíblico, Nós vamos estar lendo o texto, acho importante, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o médico amado, Era um gentil e ele escreve ali o Evangelho. Lucas vai escrever tanto o Evangelho que leva o seu nome, como também o livro do Atos dos Apóstolos, Então, Lucas vai ser o autor, o autor humano dessas duas porções, desses dois livros da Escritura Sagrada, do Novo Testamento. Amém? Lucas, no capítulo de número 15, nós vamos estar lendo alguns versículos, é um texto um pouco longo,
mas vale a pena, né, nós estarmos lendo nesse momento. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chegando e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou-se. Amém, queridos? Então, esse é o texto que nós lemos, né? É o texto da parábola, né? Do filho pródigo. Lembrando que este nome, né? Parábola do filho pródigo, esse título, né? Ele não está nos originais das Escrituras Sagradas, né? Posteriormente, né? Que foi dado esse título a essa parábola, né? Alguns, inclusive, entendem que o melhor título seria o pródigo amor, né, do pai, que a parábola trata mais sobre o pai, né, do que o filho caçula, que ali desperdiçou, né, toda a sua herança. Mas Jesus, queridos, ele vai estar contando essa parábola do filho pródigo, né, o contexto dessa parábola, né, Jesus estava ali, né, em determinado local, e o contexto, o texto bíblico do contexto é logo no início do capítulo de número 15, né? E do versículo 1 até o versículo de número 3. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então, se nós formos ler todo o capítulo, né, 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ver que esses dois grupos de pessoas, né, chegaram ali perante Jesus. Jesus estava ensinando, né? E se juntaram, chegaram ali a ele muitos publicanos, e nós já esclarecemos, né, que os publicanos eram os cobradores de impostos do Império Romano, eram judeus, né, e cobravam impostos para o Império dominante, que era o Império Romano. Isso fazia, né, com que eles eram odiados, né, pelos seus compatriotas, né? Então eles eram detestados e tidos como traidores da pátria. E os pecadores, né, assim chamados, eram aqueles que não tinham uma boa fama, né? Eles, em relação às exigências ali da religião judaica, né, eles eram tidos ali como pessoas muitas vezes não dignas, né? Tanto é que os rabinos judeus eles ensinavam que os judeus não deveriam se aproximar, né, ou conviver, né, com essas pessoas, e de tal modo que o judeu não podia nem comer, né, junto com um gentil, com um pecador, né, tido como eles como um pecador, e eles também se recusavam a ensinar, né, a lei, as escrituras sagradas a essas pessoas. Então existia uma rejeição por parte dos religiosos da época, né? E esses publicanos e pecadores, né, eles ali encontraram em Jesus alguém, né, que trazia uma palavra, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E eles ali, muitas vezes, onde Jesus estava, eles chegavam, né, e para ouvir o que Jesus tinha a dizer, né? E muitos deles se convertiam, né, com a palavra, com a mensagem do Evangelho. Tanto é que Jesus, inclusive, né, escolhe um desses publicanos para ser um dos seus discípulos, no caso Mateus. Mateus era um publicano e Jesus o escolheu para ser discípulo e depois ser apóstolo, né? E ele é um dos escritores sagrados, né? Escreveu ali o Evangelho segundo Mateus. Também era chamado de Levi, né? A mesma pessoa. Então, queridos, nesse episódio que nós estamos aqui narrando, né? Eles se reuniram ali, né? Os publicanos e os pecadores ali para ouvir o que Jesus tinha a dizer, a falar, qual a mensagem, né, que Jesus estava ali ministrando, né? Então, o interesse deles, o objetivo era ouvir Jesus, ouvir a mensagem de Jesus, né? E os demais, esse outro grupo de fariseus e escribas, que estavam murmurando, né, acusando Jesus de receber pecadores e comer com eles, esses não estavam dispostos a ouvir a mensagem de Jesus. Muito pelo contrário, eles estavam buscando algo em Jesus, alguma falha ou alguma palavra de Jesus que o pudesse incriminar. Então, eles estavam ali com os objetivos escusos, né? A motivação do coração daqueles homens não era uma motivação digna, uma motivação boa, né? Mas eles estavam ali presentes, né? Acusando Jesus, né? De comer ali com os publicanos e pecadores. Queridos, mas Jesus veio para salvar e resgatar aquele que se havia perdido, né? Jesus veio para buscar, ele diz, olha, não os justos, mas os pecadores, né? Então, queridos, nessa situação, diante desse contexto, Jesus, né, vai propor 3 parábolas, né? E dessas 3 parábolas, nós vamos estar hoje estudando a parábola do filho pródigo, né? Nesse capítulo 15 de Lucas, né, Jesus vai contar ali a parábola
da ovelha perdida, né? Jesus também vai contar ali a parábola da dracma perdida, né? E nessa sequência, Jesus vai contar a parábola, né, do filho perdido, ou seja, os três, tanto a ovelha quanto a dracma como o filho, estavam perdidos, mas foram encontrados, foram achados, né? Foram localizados, né? Mas nós vamos nos ater nesse momento e nesse estudo apenas na parábola do filho pródigo. Amém, queridos? Então, dito essas palavras, nós vamos aqui avançar mais um pouquinho. Vamos avançando aqui, né? A parábola do filho pródigo. A explicação da parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo fala de três personagens, né? Os três personagens: o pai, o filho primogênito, o filho mais velho, né? E o filho mais novo, o filho caçula. Apesar de Jesus não ter colocado nome em cada desses personagens, na ocasião que ele contou essa parábola, né, nós podemos entender que cada um desses personagens simboliza, né, no caso do filho primogênito e do filho caçula, né, aqueles dois grupos, né, o filho primogênito vai significar, né, ali os fariseus e os escribas, né, os anciãos do povo, então os religiosos, né? E o filho caçula, o filho mais novo, ele vai significar, ele vai simbolizar, né, os publicanos, né, e os pecadores de um modo geral, né? Então, esses três personagens, né? E lembrando que o pai vai simbolizar o próprio Deus, né? Então, Deus seria o pai. E Jesus, queridos, quando ele propõe essas três parábolas, ele está propondo essas três parábolas para esses dois grupos de pessoas, né? Que nós já citamos aqui, né? Então, ele está ali ensinando, e tem esses dois grupos, ele vai utilizar esse instrumento, né? São as parábolas, para estar aplicando de uma forma simples e objetiva, né? E essas três parábolas, né? Elas vão estar falando da misericórdia, o tema central é a misericórdia de Deus, né? Ou seja, Deus que, na verdade, a festa, a alegria, né? Quando aquele que está perdido é encontrado, é achado, né? Então, nós vamos ver aqui, porém, como toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo, ele não está limitado no tempo, né? Então, é uma história, é um aprendizado atemporal, ou seja, serve para qualquer tempo da história, né? Qualquer tempo, né? Em qualquer, seja no século XXI, na pós-modernidade que nós estamos, né? E como também serviu também ali, né? Nos dias em que ela foi contada, né? Então, rompe as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje quanto foi há mais de 2000 anos atrás, né? Quando Jesus contou essa parábola, né? Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmo enquanto Jesus contava a parábola do filho pródigo, hoje também, do mesmo modo, nós podemos nos identificar, né, com um dos dois personagens, seja o filho primogênito, o filho mais velho, seja o filho caçula, o filho mais novo. Amém, queridos? Então, vamos aqui adiante, vamos aqui. Não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, né, certamente aponta para o extraordinário amor de Deus, né, a misericórdia de Deus, né? Então, principalmente na parábola do filho pródigo, nós vamos ver, né, esse tema sendo fortemente abordado, né, o extraordinário amor de Deus, né, representado, simbolizado por aquele pai, né, amoroso, aquele pai cuidadoso, aquele pai provedor, né?
Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, né? Nós já falamos aqui das 3 parábolas ali na sequência que Jesus conta ali no capítulo de número 15 de Marcos, né? Então, o pastor, aquele homem, se alegra quando encontra a ovelha perdida, na parábola das 100 ovelhas. Também o contentamento, a alegria daquela mulher que encontra sua dracma perdida, né? Então, a ovelha perdida, dracma perdida. Da mesma forma, o pai, na parábola do filho pródigo, também se alegra com a volta, com o retorno do filho, né? E nós, no texto que nós lemos aqui, o texto bastante mais extenso, né? Nós vimos isso, né? Que o filho ali, ele chega para o pai e fala, olha, pai, eu quero a minha parte na herança, né? Aquilo que é meu direito, né? Eu quero. E assim aconteceu, querido. Sabendo que, na verdade, o filho, ele não teria direito enquanto o pai vivesse, né? Ele teria direito à herança, né? Quanto com a morte do pai. Mas ali ele chega, né? E o pai, chega ao pai e pede a sua parte, o pai assim faz e fala que ele vai para terras longínquas, né? Ou seja, vai para mais longe que ele pôde, né? Da presença do seu pai, da casa do seu pai, né? Então ali nós vemos uma rebeldia, né? Então aquele jovem vai buscar os seus desejos, né? Do seu coração. O jovem vai tentar, né? Uma vida distante, né? Sem vínculos ali com seu pai, e com a sua família, com a sua casa, né? E ele vai, diz que ele ajunta tudo, né? Que tem, gasta depois, ele vai viver de uma forma desregrada, dissoluta, né? E ele gasta tudo que ele levou, né? Tudo que ele ajuntou ali, ele vai para essa terra distante e gasta tudo, né? Ali de uma forma perdulária. Ele gasta, né? O dinheiro, as riquezas, as reservas, toda a sua herança ali, ele gasta vivendo de um modo, né? Não muito inteligente, né, queridos? E muitas vezes, né? Nós já passamos por situações semelhantes, queremos viver a nossa vida, a nosso modo, né? Longe da casa do pai, distante da casa do pai, né? Mas nós sabemos, tanto pela parábola como experiência própria, né, que isso realmente não é uma coisa que vai trazer bênção, né, para a vida, né? Então, queridos, ele vai, gasta tudo que tem, aí depois perde tudo, né? Fica numa situação difícil, vai ter que cuidar de porcos, né? E isso para o judeu era uma situação de extrema humilhação, né? Porque no conceito judaico, cuidadores de porcos eram pessoas amaldiçoadas. Então, eles entendiam que era cuidar de porcos, era ser amaldiçoado, porque os porcos eram tidos como animais imundos, né, pela lei judaica, né? E nessa história que Jesus conta, esse jovem foi ali, né? Foi o único emprego que ele conseguiu diante daquela crise, diante daquela fome, daquela escassez, né? E ele vai chegar ao ponto de sentir tanta fome, né? Um desejo assim, até de comer as bolotas dos porcos, né? A Bíblia não fala que ele chegou a fazê-lo, mas o desejo ali de tanta fome, né? Ele desejou se alimentar, encher a sua barriga com as comidas destinadas ali aos animais, aos porcos, né? E no momento ali de uma reflexão, sabe? Quando cai a ficha, vamos usar essa expressão, né? E ele se lembra da casa do pai, e ele se lembra que até ali os trabalhadores temporários, os diaristas, os jornaleiros, né? Ali do seu pai, tinham alimento em fartura, né? Tinha alimento em abundância. E ele fala, olha, eu estou aqui nessa situação, passando fome, na casa do meu pai, até os empregados, né? Os empregados temporários ali, têm comida, né? Se alimentam bem. Ele prepara todo um discurso para voltar, né, para a casa do pai. Fala, olha, eu vou chegar e vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei também diante de ti.
mas me recebe não como um filho, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas como um trabalhador braçal, né? Como apenas um jornaleiro, né? Apenas como alguém que trabalha de forma como diarista, né? Nas tuas vinhas, né? Nas tuas colheitas. Então, querido, ele volta, né? E a Bíblia diz que quando o pai vê o filho, né, ali ao longe, ele já corre, né? Abraça o seu filho, né? E enche-lhe de beijo, né? Porque a alegria do coração do pai com o retorno do filho, né? Ali aquele pai nunca desistiu, né, de esperar pelo retorno do seu filho, né? E ele se alegra muito, né, ali com a volta dele, mesmo aquele rapaz, que era um rapaz bem instruído, com certeza, um rapaz bem cuidado, um rapaz que nunca lhe faltou nada ali, porque o pai era um pai provedor, cuidadoso. E aquele rapaz retorna, amados, ele volta, né, maltrapilho, com as roupas rasgadas, né, descalço, com certeza vários dias sem tomar banho, né? Então ele estava ali sabe, com um aspecto, né? Era uma personificação da miséria, né? Então, amado, nós sabemos que o ser humano, quando se afasta de Deus, quando se afasta da casa do Pai, né? Com certeza, as situações elas vêm, né? E muitas vezes a situação ela traz muitos transtornos para a vida, né? Eu costumo dizer isso baseado nas escrituras sagradas, a obediência à palavra, a obediência a Deus, ela traz bênção para as nossas vidas, né? Em todos os aspectos, né? Ser obediente a Deus, ser obediente à palavra, traz bênçãos para a vida, né? E o contrário também é verdadeiro. A desobediência, a rebeldia, né? Ela traz não bênçãos, mas traz maldições, né? Traz muitos transtornos. A melhor coisa é servir a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é um Pai amoroso, Ele cuida de nós, amém? Então aquele rapaz, né, retorna ali, o pai o abraça, o beija, né? E ele vai repetir aquele discurso que ele já tinha ali ensaiado, né? E fala, olha, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, né? Eu sou um pecador, né? Aí antes que ele dissesse, olha, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, né? Faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai, que eles rapidamente, né? A alegria era muito grande daquele pai, ele já chama os céus, né? Olha, busque uma roupa para o meu filho, a melhor roupa, busque para ele, né? Isso fala de honra, né? Então ali aquele rapaz, mesmo sem merecimento algum, né, com todos os deméritos possíveis, né, o pai o ama, né? E ali o pai faz ali com que ele vista roupas, né, novas, limpas, cheirosas, e também ali fora traz também um anel, coloca no dedo do rapaz ali, daquele filho. Isso também fala de autoridade, né? Então o pai lhe dá autoridade. E também, queridos, ele está descalço. O pai traz calçado para ele, traz sandálias para eles, né? Porque naquela época, naquele contexto, os escravos andavam descalços, né? O filho andava calçado. E ali, queridos, então é um aspecto de filiação. Fala, tu és o meu filho amado, né? Então, queridos, aquele pai, né, não vai jogar em rosto tudo aquilo, todos os pecados, né, a desobediência daquele rapaz, mas o pai, sabe, o abraça, o ama e cuida, né, do seu filho amado e faz uma festa. Tanto é que ele vai e fala, olha, mata ali o novilho cevado, o bezerro cevado, né, e vão fazer uma grande festa. E esse novilho cevado não era um novilho cevado, ele era guardado para uma ocasião especial, né? Uma ocasião a mais especial possível. E o pai viu naquele retorno do seu filho como uma ocasião incomparável ali. E ali há uma festa, né, queridos? Então, nós vamos ver
que toda essa simbologia dessa parábola, né, vai apontar para os publicanos e para os pecadores, né, que se arrependem, né, ao ouvir a mensagem de Jesus, né, e ali Deus os recebe de braços abertos como aquele Pai amoroso, né? Deus, o Senhor é aquele que não desiste, né? Ele de nós, né? Deus investe, né, através do seu Espírito Santo no resgate, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, né? E se arrependam, né? E se voltem para Deus, né? Então esse é o prazer do Senhor, né? Que haja arrependimento sincero e verdadeiro, né? Então é o que Deus está esperando de mim e de você, arrependimento sincero, amém, queridos? Então, nós vamos aqui avançar mais um pouquinho, né? Claramente, também podemos perceber uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro, ele fala de ovelha, depois da dracma perdida e, finalmente, do filho, né? A aplicação dessa parábola, né? Podemos aprender muitas coisas com esse ensino de Jesus. Nós sempre aprendemos com Jesus, né, amados? Então, com Jesus se aprende, sabe, o melhor, né? Se aprende acerca das coisas, das riquezas celestes, eternas, de uma eternidade na presença do Pai. Então, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo, ela nos ensina que o Pai busca, né? Traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito Santo de Deus, né? A salvação é o Espírito Santo que convence, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? A salvação é obra de Deus na vida do ser humano, né? É o Senhor que gera, né, que faz, né, o novo nascimento, a regeneração nas nossas vidas, né? Diante disso, é impossível nós não perguntarmos quem somos nós, né? Quão perdidos estávamos, todos nós, queridos, todos distanciados de Deus, como aquele filho, né? Que vira as costas, né? Vai buscar os seus próprios projetos e quando esses projetos, né, fracassam, ele retorna, né? Para o Pai, para a presença de Deus, do Senhor, né? E isso é alegria. A própria Bíblia, né? A própria Escritura Sagrada vai dizer que há festa, a alegria nos céus, né? Diante dos anjos, né? Quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos, né? Abandona os seus maus caminhos, as práticas que não agradam a Deus, né? E entrega o seu coração, a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. A alegria, né? A salvação é motivo de alegria nos céus. Tudo que podemos dizer é que Ele nos ama. Deus nos ama. Glória a Deus por isso. Ele fez uma festa por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre o próprio Deus, né? Nós nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá, né? Jesus é o caminho. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus também abriu um novo e vivo caminho, né? Para que nós chegássemos ao Pai, né? Então, Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Não há atalho, né? Não há caminho, rota alternativa, né? Para a casa do Pai, né? Jesus é o caminho. Amém, queridos? Vamos aqui mais um pouquinho, né? E também na parábola, né, do filho pródigo, nós vamos ver também a questão do filho mais velho, do primogênito, né? Que com o retorno ali do seu irmão, ele chega, né? E está ali aquela festa, o barulho de música, né? Todo mundo se alegrando, júbilo. Ele vai perguntar, o que está acontecendo aqui? E alguém vai dizer, olha, teu irmão, né? Aquele que foi embora, levou herança, né? Ele voltou, né? E seu pai fez uma festa, né? Matou até o bezerro cevado.
e tá a maior alegria na casa, né? E aquele irmão ali, queridos, ele vai se recusar a entrar, porque ele ficou revoltado com essa situação, ou seja, ficou revoltado com o pai perdoador, né? Com o pai misericordioso, piedoso, né? Que ali perdoou, né? O seu filho e faz uma festa com o seu retorno, né? Ah, então, esse filho, né, primogênito, filho mais velho ali, ele vai representar ali os escribas e fariseus, né? Na parábola, ele representa os escribas e fariseus. Por quê, queridos? Os escribas, os religiosos ali, eles tinham ali uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade legalista, né? Ou seja, meio de julgadora, de condenação, né? Enquanto a palavra de Deus vai dizer, olha, a própria Escritura Sagrada vai dizer, olha, misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifício. Deus é um Deus de misericórdia. A graça do Senhor, ela é manifesta, né? Em todas as Escrituras Sagradas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós vamos ver a graça de Deus, né? A graça redentora. Nós vamos ver misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Então vamos aqui, né? Como o filho mais velho, os fariseus, os escribas, os religiosos da época, eles tentavam pelas obras da autojustificação, eles se julgavam mais santos do que os outros, né? Achavam que não tinham pecados, né? E eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso, né? Como nós já falamos, uma religiosidade legalista e hipócrita, né? E também burocrática também, de ritos, né? Ali de rituais, né? Mas o Senhor queria, na verdade, aquele coração quebrantado e contrito, um coração misericordioso, um coração generoso, um coração transformado, né? E um coração em que a palavra de Deus, né, esteja escrita nas tábuas do coração, né? E era desprovida nessa religiosidade, né, de amor, de perdão e de misericórdia, né? Era de julgamento, né? E não entender o desejo do coração de Deus, que é misericórdia, quero, e não holocausto, né? Então, esses dois irmãos, né, tanto o mais jovem quanto o mais velho, eles representavam esses dois grupos de pessoas, né? E para os gentios e ali para os publicanos e pecadores, né, era uma alegria muito grande saber que Deus é um Deus perdoador, amém, queridos? Vamos aqui. Finalizando, né? Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele está de braços abertos. Como aquele pai amoroso, né, que recebe o seu filho ali com um abraço, com um beijo, né, com carinho, sabe? Deus também, do mesmo modo também, ele usa de misericórdia para conosco, né? Deus é bom, Deus é fiel, né? Deus é um Deus que verdadeiramente ele tem um cuidado especial, né, sobre as nossas vidas, né? Somos como menina dos olhos de Deus, né? E que eles não por merecimento, não porque haja merecimento em nós mesmos, não, mas é porque Jesus é bom. Amém? Então, esse é o estudo deste dia. Nós vamos estar orando que essa palavra, né, continue falando aos nossos corações. Amém? Pai, mais uma vez na tua presença, nós queremos te louvar e te bendizer. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, está de braços abertos para todos aqueles que se arrependem, todos aqueles, meu Deus, que abandonam, meu Deus, seus pecados, Pai, se lançam nos teus braços. Nós queremos estar nos teus braços, Senhor, e dizer, Abba, Pai, Paizinho querido. Senhor, coloca tuas mãos, Pai, poderosas sobre as nossas vidas e nos ajuda a perseverar e a permanecer nos teus santos e retos caminhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, né, deixo um forte abraço a todos, né,
que o Senhor possa estar abençoando mais e mais a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém?